professor Willer aqui do Montes, nós decidimos gravar uma série de vídeos explicando mais sobre a utilização do boletim agrometeorológico que nós fazemos, né, em parceria aí com o DIG e também com a Banorte, para esclarecer, né, a utilização dessas informações. Nesse vídeo em especial, hoje, né, nós iremos tratar desse gráfico, né, de favorabilidade agrometeorológica para pulverização agrícola. Alguns produtores entraram, né, em contato com a nossa equipe e manifestaram algumas dúvidas relacionadas à precisão, à qualidade desse gráfico, né, até que dia da semana, ao longo da semana, que eles podem utilizar esse gráfico. E aí a gente vai, né, tentar esclarecer um pouco mais por meio desse vídeo. Então, para geração desse gráfico, nós utilizamos 3 variáveis agrometeorológicas. Primeiro, a temperatura do ar, a umidade relativa do ar e a velocidade do vento. A gente combina essas informações para chegar nesse gráfico aí. Então, o que esse gráfico nos mostra? Bom, cada ponto desse gráfico, né, esse ponto azul, corresponde à favorabilidade para uma determinada hora. Então, essa favorabilidade ela é dividida em 3 níveis, em adequada, né, para pulverização, arriscada e inadequada. E para o horário local, né, a gente pode vir aqui e consultar se o horário, né, é favorável ou não. Por exemplo, nesse momento, né, são 14h45. Então, para facilitar aqui, 15 horas do dia 30. Eu venho aqui no dia 30 de janeiro, às 15 horas, aqui embaixo, ó, e projeto aqui na linha até achar o ponto azul, eu vou perceber que vai cair nessa faixa aqui amarela, ou seja, é uma condição arriscada. Caso contrário, né, pode ser numa faixa inadequada ou adequada. Sempre vocês vão perceber que esse ponto, né, ele pode cair numa dessas 3 faixas. E aí aquela dúvida que está surgindo, é preciso isso daí? Eu tenho que consultar outras fontes ou basta vir nesse gráfico aqui e extrair essa informação e fazer a pulverização, né, ou programar para um outro horário? Então, a resposta é sim, o gráfico ele é preciso, mas ele é preciso até ali no 3º, no 4º dia, no máximo, né? Mais preciso, né, é lógico, no primeiro dia. Então, no primeiro, segundo, até o 3º dia, a gente tem percebido que o erro desse gráfico, né, ele é relativamente baixo, gira na faixa aí de 5% no máximo. Mas a partir do 5º dia, já vai tendo uma discrepância, principalmente ali na velocidade do vento, que vai, né, mudar muito em função ali da rugosidade do terreno, do relevo, né, a presença de um vegetal maior ou menor naquela região, que pode ter uma interferência ali na velocidade do vento, porque geralmente a temperatura e a umidade relativa a gente tem um erro muito baixo. Mas, continuando aqui, alguns produtores, eu preciso consultar outras informações? Bom, se vocês derem uma olhada depois aqui, um pouco abaixo do boletim, vocês vão perceber que há uma recomendação aqui, que durante, né, a pulverização, o ideal é que você, né, converse ali com o seu técnico, agrônomo, engenheiro agrônomo responsável pela pulverização, que ele possa estar utilizando essa tabela ΔT, onde, né, ele vai juntar os dados de temperatura e umidade relativa, e também aqui o lado, a velocidade do vento, para, né, realmente ali, verificar se as condições são favoráveis ou não. Caso contrário, né, ele vai ali interromper a pulverização, nem vai iniciar a pulverização. Então, como vocês podem utilizar isso aí? A gente espera, né, que o técnico responsável ali pela aplicação, ele possua esse sensor aí, que ele é um termo-higroanemômetro. É praticamente uma mini estação agrometeorológica, que tem a capacidade aí de medir a temperatura, né, do ar, a umidade e a velocidade do vento. Então, se ele, né, tiver esse instrumento aí, que varia na faixa aí, em torno de 200 até 800 reais, o mais sofisticado, ele vai conseguir medir essas variáveis. Então, uma vez que ele medir essas variáveis, ele pode vir aqui no gráfico, por exemplo, a temperatura 25 graus Celsius e a umidade 60, ele vai entrar aqui com 25 graus Celsius de temperatura e 60 de umidade relativa, ele vai perceber que as condições, né, são favoráveis. Isso em relação à temperatura e à umidade. Mas e a velocidade do vento, que é outro, né, fator também que vai interferir na qualidade ali da pulverização. Ele vai extrair essa informação e aí a gente coloca aqui ao lado, né, qual que é a velocidade do vento adequado, que é em torno no intervalo de 3 a 6,5 km por hora, ou 0,8 metros por segundo a 1,8 metros por segundo. Se tiver adequado os dois, ok, beleza, né, eu posso fazer a pulverização. Caso contrário, né, ele vai tomar outra medida aí mais protetiva. Bom, aí tá, eu não tenho esse instrumento, qual que é a outra fonte que eu posso utilizar? Aí existe aqui um site que nós recomendamos, do INEMET. Então, se vocês clicarem aqui, vai direcionar para a página aqui do portal do INEMET. E aí vocês podem vir aqui e pesquisar, né? Vou dar um exemplo aqui para Janaúba, pelo município de interesse, informações dos municípios. Né? Alguns municípios possuem estações meteorológicas do INEMET e essas informações são publicadas, né, aqui no site a cada 1 hora. E é uma estimativa. Então, para quem não tem nada, pode juntar, né, utilizar dessas informações junto com o gráfico para utilizar isso durante né, o momento ali da pulverização. Então, beleza, eu venho aqui, bom, e agora? Vocês vão procurar esse gráfico aqui, ó. Janaúba, na verdade, vai aparecer Nova Porteirinha, que é onde a estação está instalada. E vocês vão perceber que o horário que aparece aqui, ó, no eixo X, é um horário no intervalo TC. Então, não é um horário local. Nesse caso aqui, o último horário publicado, de temperatura e de umidade, né, tá aqui às 17 horas. O que a gente tem que fazer? O horário que está aqui, o último horário que está aqui, vocês vão pegar, né, no caso aqui, subtrair menos 3. Então, 17 menos 3, nós temos 14 horas, que foi
o último horário que foi publicado. Agora são 14h51. De hora em hora há uma publicação. Então, qual que era, né, ali, os valores ali de temperatura, umidade relativa? Então, nós temos ali 56 de umidade relativa e, vou arredondar aqui, 32 graus Celsius de temperatura do ar. Infelizmente, o sensor, né, o anemômetro, o sensor de velocidade do vento, não está em operação. Então, está sem informação aqui. Porque seria possível também obter uma estimativa dessa variável nesse momento. Então, obteve, né, essa informação. Vocês podem voltar lá no gráfico, né, que nós publicamos e cruzar essas informações. Então, nós tínhamos 32 graus de temperatura, né, então, mais ou menos aqui, e 56 de umidade relativa. Então, vai ser mais ou menos aqui. Vai dar uma faixa ali de favorável. Mas, né, também, consultando aqui a umidade, a velocidade do vento, nesse momento, né, pela estação que nós monitoramos aqui no Unimontes, a velocidade do vento está em torno de 2 metros por segundo lá na estação. É em outra região, mas é uma outra fonte que nós temos. Então, o ideal é você juntar, né, essas informações. Então, considerando aqui 32 e 56, 32 graus de temperatura do ar e 56 de umidade relativa, nós vamos chegar a uma condição favorável baseada na tabela ΔT. Porém, a velocidade do vento está, né, apontando como arriscada. Então, combinando essas informações, nós temos uma condição arriscada para pulverização. E se você der uma olhada no nosso gráfico nesse momento, às 15 horas, né, praticamente, aqui, vamos pegar as 14, que é o horário de referência, vocês vão ver que também está apontando aqui uma condição arriscada. Então, é praticamente isso daí, né, que é a nossa recomendação e orientação. Eu espero, né, que isso aí tenha esclarecido um pouco mais, e caso, né, tenham mais dúvidas, pode entrar em contato conosco, né, nós estamos de prontidão para atendê-los na medida do possível. Beleza? Muito obrigado pela atenção.